Viva! Aqui o nosso encontro é momento de indicar um livro. E eu hoje escolhi um dos livros que eu diria que finalmente tenho maturidade não só para o ler, mas para o entender. E o livro é de Frank Kafka, A Metamorfose. A Metamorfose, ele é efetivamente um livro escrito aí por Frank Kafka. Ele acaba por ser uma novela, não é? Este escritor austro-húngaro, este livro foi publicado efetivamente ali em 1915 e veio a ser o texto mais conhecido, estudado e citado na obra de Kafka. E ele é de facto muito interessante, porque apesar de ter sido publicado em 1915, ele foi escrito em novembro de 1912 e imaginem, concluído em 20 dias. Exatamente, essa obra ela foi escrita em 20 dias. Então, de facto, eu quero também aqui registrar que eu a recebi de presente do meu amigo Guido e da sua filha Alevic no ano 2019 e ele traz de uma forma direta e crua uma crítica aos valores da sociedade e à posição do indivíduo nesta dinâmica. Então vejam que com isto nós estamos aqui a falar que já passaram 100 anos, aliás já passaram mais de 100 anos e este livro continua a ser ainda muito atual. Eu acredito que vocês saibam que o adjetivo kafkiano ele tornou-se sinónimo de incompreensível através aí de uma sequência de factos aparentemente banais e ao mesmo tempo perfeitamente refratários a qualquer tipo de explicação. Então, da mesma forma, esta obra em particular, que é de difícil leitura e exigente compreensão, e por isso eu comecei por dizer que já tenho maturidade para ler A Metamorfose, ela traduz numa profundidade de conteúdo e de elevada riqueza pelos insights que ela nos provoca. E efetivamente transformando esses mesmos conteúdos e este autor transformou todo esse contexto num livro brilhante onde o absurdo é narrado ali num tom preciso, frio, formal, como se um pesadelo integrasse naturalmente o cotidiano. E isso acontece por meio, de facto, da técnica de Kafka, não só da indiferença, mas da sua geniosidade a escrever. Então, apesar desta obra ter sido aí escrita efetivamente, há mais de 100 anos, então há mais de um século, ela traduz um retrato bastante fiel do ser humano atual, do ser humano contemporâneo e da sua condição. Ele traz-nos a questão de que as cidades são modernas, são urbanas e burocráticas, um lugar onde tudo assume enormes proporções e quanto efetivamente o homem, o ser humano, ele é um ser frágil inserindo nesse ambiente que é um ambiente efetivamente hostil. Ali são abordados alguns conceitos como família, sociedade, ser provedor e ser provido. E antes da metamorfose ocorrer, na personagem que é o Gregor, ele era parasitado pela família. E após a metamorfose dele acontecer, a família é parasitada por ele. Então, antes Gregor fornecia, depois ele passou apenas a consumir. Antes Gregor servia como sustentáculo da família, depois ele passou só a viver e a ser efetivamente sustentado por ela. Então o livro ele começa assim, ele começa por dizer que quando certa manhã Gregor acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então isto de alguma forma já nos diz assim, não vou ler. Mas acreditem, efetivamente Gregor é um caixeiro viajante, e sem dar muito spoiler, transformado em inseto monstruoso, associando-se esta obra aí o que é o inverosímil e o senso de humor ao trágico, grotesco e também cruel daquilo que é a condição humana. Então, uma verdadeira ficção universal e intemporal será a forma como eu analiso e identifico esta obra fantástica que eu recomendo aí a leitura. Se já leu, mande-me aí o seu comentário também. Se teve dificuldade, também mande, que eu ajudo aí a desmistificar essa situação. Coloque aí nos comentários, clique 2 vezes aqui na imagem
partilhe com alguém que também tenha interesse ou dificuldade em relação a este tema em concreto e guarde aí para rever ou ver mais tarde. No mais, um forte abraço e até ao próximo encontro.